As últimas do futebol. Você ouve agora. Jogo Rápido. Muito bem, 8h10, sexta-feira, dia 23 de maio de 2025. Assim como foi na quarta-feira, que Alagoas estava azul e branco, sexta-feira está vermelho e branco. E ó, Pirulito, mas também depois que o homem entrou, vou dizer uma coisa, viu? Bom dia pra você que está acompanhando o Comando 91. Agora nós vamos falar de futebol, especialmente essa classificação do CRB para a próxima fase, para as oitavas de final da Copa do Brasil. Aliás, Alagoas, né, está nas oitavas de final da Copa do Brasil com o CSA e também com o CRB. Mas antes disso, vamos destacar o Asa. O Asa que também entra em campo neste fim de semana. Vai enfrentar o Barcelona de Ilhéus, jogando aqui no estádio Coraci da Mata Fonseca. E quem vai trazer informações do gigante é o nosso repórter Eduardo Cardial. Ok, beleza? Um abraço, tô na área, tô chegando nesta sexta-feira, #sextou. Olha só, mas nessa sexta-feira o Asa ainda realiza um treinamento daqui a pouco, no período da manhã, depois, em seguida, jogadores entram em regime de concentração. O técnico Raniel Ribeiro, para esse jogo de amanhã, tem algumas situações que podem acontecer de alterações. Por exemplo, o Zulu não trabalhou no treino da quarta-feira, foi poupado porque sentiu um incômodo no adutor, uma fadiga, e aí foi poupado pelo departamento médico, mas na quinta-feira já realizou o treinamento. Expectativa é que o Zulu volte a treinar hoje. Uma outra situação que pode acontecer de alteração na equipe é no setor de meio campo, já que o Souza Tibiri na terça-feira treinou na equipe considerada de baixo, equipe reserva. Quem começou o treinamento foi o Guilherme Borges e deu sequência durante todo o treino na terça-feira. A expectativa é saber se, aproveitando esse momento que o Asa vive de excelência no Campeonato Brasileiro da Série D e o momento turbulento em que vive o Barcelona, dispensou 6 jogadores, diretor executivo, não contratou nenhum atleta para reposição e está na tabela de classificação muito, mas muito abaixo do que o Asa, e o Asa é o líder com 13 pontos. De repente o Raniel Ribeiro pode fazer essa observação, tirar o Tibiri e pôr em campo o Guilherme Borges nesse setor de meio campo para fazer esse teste, observar melhor, porque o Guilherme Borges nos jogos que vem entrando bem, inclusive dando conta do recado. No jogo passado contra o Lagarto foi assim, o Tibiri foi mal toda a vida no intervalo de jogo, situação que o Raniel Ribeiro não costuma fazer e fez, tirou no intervalo da partida do Souza Tibiri e colocou o Guilherme Borges. O time melhorou gradativamente. De repente ele pode fazer uma observação, não seria algo anormal fazer isso, é evidente, porque o Guilherme Borges vem tendo uma regularidade muito boa, vem pedindo passagem nesse time do Asa para ser titular. E aliás, no início da temporada o Borges era para ser o titular, mas o Borges machucou, terminou perdendo espaço nesse time. A prova é tanta da qualidade do Guilherme Borges que o Santa Cruz queria o Guilherme Borges de volta lá no tricolor pernambucano. Mas quem está garantido mesmo nesse time do Asa é o meio-campista Fabrício Bigode. Esse está jogando bem toda a vida e é uma peça extremamente fundamental para o técnico Raniel Ribeiro. É com o Bigode que a gente conversa a partir de agora. Mais um jogo em casa, né? Com o apoio da nossa torcida, mais um jogo importante. Vamos colocar tudo em prática que a gente treinou mais essa semana aí, para sair com um resultado positivo, que é a vitória, e continuar somando no campeonato, que vai ser importante. Sim, como eu falei lá, foi um jogo difícil, né? Então, acho que a gente já citou as dificuldades que foi lá, mas já passou. Como eu falei, jogo em casa, semana boa, trabalhamos muito finalização também, né? Perder gol e fazer gol acontece também, né? Chegar em casa agora, conseguir impor nosso ritmo, né? ter as oportunidades e chances de gol e concluir para sair lá com a vitória. A gente às vezes até brinca aqui, né? Ainda não teve um gol de falta, né? E quase saiu lá, né? Acredito que o goleiro estava bem posicionado, né? Eu acredito que se eu ainda tento no canto dele, eu até pensei, por causa da grama muito alta, eu colocar muita força e a bola subir, né? Acabei optando pelo lado do lado direito dele, né? E ele foi bem também. Mas a gente vem trabalhando também essa bola parada, né?
Como eu falei quando eu cheguei aqui, né, sempre foi uma especialidade minha, né, desde a base. Vou continuar trabalhando nessa bola parada, vou continuar arriscando e eu tenho certeza que uma hora vai sair. Sim, a Série D por si fala, né, que não tem essa, né? Cada jogo vai ser difícil, né? Independente se não pontuou, né? Se não ganhou ainda na competição. A gente sabe que é um jogo difícil, né? Teve algumas mudanças, né? Mas independente, eu tenho certeza que eles vão vir aqui para buscar o resultado. Vamos focados, vamos ser inteligentes, né? E tentar matar o jogo para sair com a vitória. O Tibiri é um cara experiente, né? Tive a felicidade de já jogar com ele lá no ABC, né? E como eu falo, a gente sabe da qualidade dele, né? A gente sabe do tão que ele é importante para o nosso grupo, para o nosso elenco, né? Erros vai acontecer, sempre vai acontecer, né? Como eu falo, continuar fazendo o que vem fazendo. Erro vai acontecer, né? E a gente vem trabalhando forte. Nosso grupo é bom, nosso grupo, né, tá um fechado com o outro, né, e eu tenho certeza que ele vai dar essa volta por cima, como já deu, e vai ser feliz. Eu acompanhei um pouco do ano passado, né, ele tinha machucado, só que eu acompanhei um pouco ainda do final da Série D aqui, né, e como eu falei, eu vi o Júnior, né, na arquibancada, né, e ter o privilégio de estar jogando e treinando um dia a dia com ele, né? Uma pessoa sem palavras, eu fico feliz pela volta por cima que ele deu aí. Isso é fruto do trabalho dele, né? Teve férias, mas estava trabalhando aí, ele e o Cris, os meninos que estavam voltando de lesão, né? Isso aí é fruto do trabalho que ele plantou e agora está colhendo. Aí, portanto, Fabrício Bigode batendo um papo conosco aqui dentro do Jogo Rápido. Muito bem, 8h17, tá aí as informações do Asa, o Asa que enfrenta o Barcelona de Ilhéus amanhã, aqui no estádio Coraci da Mata Fonseca, às 17 horas, com transmissão do NN Play também, da rádio NN-FM. E agora nós vamos direto a Maceió, e pelo que eu conheço do meu grande amigo Alan Jones, ele deve estar com um sorriso de orelha a orelha, porque CSA e CRB ontem conseguiram essa classificação para a próxima fase. Quem vai trazer informações dos dois rivais que estão juntos nas oitavas de final pela primeira vez na história do futebol alagoano é o nosso repórter Alan Jones. Bom dia, Alan. Um bom dia, André Áviles, bom dia a todos que acompanham o Jogo Rápido desta sexta-feira. E aqui direto de Maceió a gente traz o dia seguinte dessa classificação do CRB, história na Copa do Brasil. O Galo escreve um novo capítulo nessa competição. Ontem o estádio Rei Pelé completamente lotado, né? Dentro da capacidade em que está liberado nesse momento, uma renda de mais de R$700 mil. O torcedor regatiano fez uma linda festa e viu a atuação histórica do goleiro Matheus Albino, que nas cobranças de pênaltis, o Matheus Albino defende a última batida, a última cobrança do zagueiro Zé Ivaldo e faz o Rei Pelé celebrar muito essa classificação e semana histórica do futebol alagoano. Repare, terça-feira o CSA elimina o Grêmio e numa quinta-feira o CRB elimina o Santos no estádio Rei Pelé. O futebol alagoano em apenas uma semana elimina 2 campeões mundiais, 2 gigantes do futebol brasileiro. Não é todo dia que isso acontece. Então o futebol alagoano está em evidência no cenário nacional nesse momento com essa atuação de CSA e CRB na Copa do Brasil. E o Galo ontem, no jogo no tempo normal, a gente vai te falar muito sobre essa partida ainda mais tarde no Futebol Show, mas no primeiro tempo marcado por equilíbrio. O Santos e o CRB tiveram chances de sair para o intervalo vencendo o jogo. Depois da entrada do Neymar, o jogo muda de configuração, né? O Santos cresce na partida, Matheus Albino faz boas defesas, só que a grande chance da partida no segundo tempo sai do CRB. Uma jogada, um lançamento em profundidade, o Vinícius Nunes faz a jogada dentro da grande área, cruza a meia altura do lado direito e o Mikael, debaixo da trave, perde um gol inacreditável, um gol que poderia
ter dado já a classificação para o CRB no tempo normal. Então, mais tarde a gente vai falar muito sobre essa classificação do CRB. Também destaco aqui dentro do Jogo Rápido o CSA, que segue se preparando, né? Treina nesta sexta-feira lá no CT Gustavo Paiva, aqui na parte alta de Maceió. O CSA se prepara para encarar a equipe do Confiança amanhã à tarde, 5 da tarde, no estádio Rei Pelé, pelo Campeonato Brasileiro da Série C, né? O CSA que vai ter problemas para esse jogo. O lateral direito Felipe Albuquerque está lesionado, não pode ir a campo, e o que vai restar ao técnico Igor Magalhães é improvisar na lateral direita. O Brian ainda não sabe se vai ser liberado ou não para essa partida. Nesta sexta-feira a gente vai ter uma informação mais concreta do departamento médico do CSA para saber a condição do Brian, ele que se recupera de uma entorse no tornozelo e passa a ser dúvida para esse jogo de amanhã contra a equipe do Confiança. Logo mais dentro do Futebol Show à noite, nós vamos trazer com mais detalhes, trazendo a palavra desses personagens da classificação histórica do CRB. Despachou Neymar e tudo, e com direito a muita comemoração, muita provocação do torcedor, já que o Santos tem como peixe, como mascote, e depois do jogo a zoação, viu, André, não parou. Era o torcedor falando: vamos comer sardinha enlatada. Ninguém deixou de provocar o Santos depois da eliminação. Agora o Galo volta a pensar na Série B. Do segunda-feira já tem jogo pela competição contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né? A competição que o CRB está muito bem, está no G4 e quer conquistar uma nova vitória fora de casa. Mas hoje o clima no Clube de Regatas Brasil é de muita festa, de muita celebração depois dessa classificação histórica ontem, eliminando o Santos com o Neymar em campo no estádio Rei Pelé. Um forte abraço a todos e um ótimo dia, uma ótima sexta-feira. Muito bem, 8h22, tá aí as informações. Tá aí as informações com Alan Jones. Vocês que estão acompanhando o NN Play, tá aí, um torcedor do CRB que mandou um recado para o Neymar, a foto da Bruna Marquezine, e perguntando em cima se ele gostou de Maceió. Mas eu vou falar um negócio para você, é aquilo que eu sempre falo do Neymar, né? Eu sou muito fã do futebol do Neymar, é craque, é extra classe, é o maior jogador que o Brasil produziu há 15 anos, é o Neymar. A grande questão é que recentemente, nos últimos anos, vem sofrendo com várias lesões, isso infelizmente para ele, obviamente. Em alguns momentos, supostamente, negligenciou algumas recuperações, né? Mas quando ele entrou ontem, 20 minutinhos do Neymar, valeu 45 do outro jogador, que agora me fugiu o nome. Então ele é um extra classe, né? Ainda se tem uma esperança e uma expectativa que ele consiga chegar na sua plenitude física e técnica, principalmente pensando e visando a Copa do Mundo, mas ontem não deu pra ele, tá aí, ó. Agora, em noite que poderia ser de Neymar, quem decidiu foi esse rapaz aí que a gente tá acompanhando no NN Play, ó, Matheus Albino. Matheus Albino, mais uma vez, salvou no chute do Neymar, salvou a cabeçada do Tassiano, que inclusive foi um passe do Neymar, e no último pênalti do Zé Ivaldo ele conseguiu fazer a defesa. O bicho do jogo de ontem pode dar ali 60%, 70% pro homem, porque o que ele vem fazendo com a camisa do CRB é algo absurdo. Tem um vídeo do Caliel aí, Pirulito? O Caliel mandou um recado, não sei pra quem. O Caliel, que inclusive ele deu uma pegada no... Ele vai ficar conhecido na roda da malandragem. Lá vem, mostra aí o Caliel, por favor. Camisa número 5. Boa noite, meus anjos queridos. Como é que vocês estão? Essa resenha é boa do futebol. Inclusive, muita gente tá colocando aí que foi pro Neymar, que não sei o quê. Ele falou antes. Quem é o antes do CRB, Pirulito? Que já estava classificado. Então agora ninguém pode tirar onda de ninguém. Só que o Caliel fez essa resenha, claro, repercutiu aí no futebol, aliás, na imprensa, né, nacional. Portanto, CRB classificado. Nós vamos agora manter a nossa comunicação lá em Maceió, né, para trazer o comentário de hoje de Viderlan Araújo. Ele que fala também sobre esse momento do futebol alagoano. Bom dia, Canhão.
Olá, amigos do Jogo Rápido, um grande abraço para o pessoal que acompanha aqui também no Comando 91 as notícias do esporte. Estamos aqui de Maceió já para poder destacar o CSA que joga amanhã contra a equipe do Confiança e, claro, em um clima de otimismo. Eliminou o Grêmio, empate em 0-0 na última terça-feira e nesse reencontro com a torcida, a tendência é de um estádio Rei Pelé lotado e também de uma possibilidade, quem sabe, do CSA voltar ao G8 desta Série C, já que a equipe, com os resultados recentes, acabou perdendo uma posição na competição e fica agora travando um duelo com o Tombense para poder fazer uma competição mais consistente e permanecer nesse G8. O trabalho do Igor Magalhães nesse quesito, no intervalo entre jogo do Grêmio e a partida de amanhã contra o Confiança, deve ser também muito voltado para dar uma injeção de ânimos no grupo, até porque o CSA sabe que fazendo o dever de casa voltará ao grupo de classificação para a segunda fase da Série C. E aí é muito importante. Quando nós observávamos ontem no Futebol Show que o CSA perdeu a concentração com aquela vitória por 3-2 sobre o Grêmio nos jogos seguintes da Série C, a começar na partida seguinte contra o Ipiranga lá em Erechim, e perdeu o jogo em uma das piores apresentações do CSA na temporada, as lições precisam ser tiradas também neste momento e muito baseadas naquilo que o CSA viveu nesse passado recente. É tentar fazer o seu dever com uma partida em casa contra o Confiança, conquistando mais 3 pontos e automaticamente voltando ao grupo das 8 melhores equipes da Série C. A recuperação do Brian ainda é dúvida, mas tem Guilherme Cachoeira, tem Thiago Marques, tem a participação ali do Gustavo Nicola, do Vander, do Silas. São jogadores, o Daniel Baianinho, que entrou no primeiro tempo contra a equipe do Grêmio, do Marcelinho, que entrou na segunda etapa. São peças que o CSA tem e que podem ajudar a equipe a alcançar mais 3 pontos na Série C do Campeonato Brasileiro. O que o CSA precisa tirar de lição, e é isso que eu tenho tentado me referir aqui, é o seguinte: uma coisa é a Copa do Brasil. O CSA está muito bem, 3 milhões e 600 mil reais em seus cofres. Outra coisa é a Série C. O torcedor do CSA tem comemorado agora, neste presente, o fato de estar bem na Copa do Brasil, de ter eliminado um clube de peso do cenário futebolístico nacional, de ter eliminado uma equipe de Série A. Mas isso não pode ser o discurso para a sequência da temporada, porque a realidade do CSA em uma outra competição é o acesso para a Série B. E é por isso que o torcedor do CSA espera que a consistência desse trabalho ela venha vir à tona também nessa partida de amanhã no estádio Rei Pelé, para que o CSA possa voltar ao G8. Se mantendo no grupo de classificação, é óbvio que o que vamos esperar é de um CSA mantendo uma regularidade na própria competição, para aí, quando chegar no final da competição, estar comemorando o acesso para a Série B no próximo ano. É com essa perspectiva, é com essa estimativa que o torcedor do CSA espera comemorar e se aproveitar também essa injeção financeira em que apenas CSA e Retrô neste exato momento são os remanescentes nessas oitavas de final da Copa do Brasil. E utilizando essa verba, 3 milhões e 600 mil reais, mesmo que se tenha um bicho de 1,5 milhão, mas que se coloque esses 2 milhões restantes no fortalecimento do elenco para a sequência da temporada e não apenas no investimento para a melhoria das condições de trabalho. O CSA precisa de elenco e elenco qualificado para a sequência da Série C, porque será exigido por isso no final da temporada. E é esse alerta que a gente deixa. À noite nós estaremos de volta aqui no Futebol Show, ao lado de todos os companheiros. Mas antes, segue você na sequência do Jogo Rápido aqui no Comando 91. Um grande abraço para os nossos ouvintes e internautas e uma ótima sexta-feira a todos. Acompanhando aí a cobrança dos pênaltis, aí tá aí o Matheus Albino, para quem tá acompanhando pelo NN Play, o que pega esse Matheus Albino, o que agarra esse, eu já iria hoje, já dava fazia uma ligação pro Matheus, quer renovar? Bateu! Aí, Denis Silva. Respeite essa camisa! Respeite essa camisa! Respeite essa camisa!
E Denis Silva, mais uma vez, vai viralizar, viu? Já viralizou, né? Viralizou do CSA, agora do CRB. Narração de Denis Silva, aí o CRB classificado para a próxima fase. Deixa eu trazer aqui quem jogou ontem também pela Copa do Brasil, né? Para falar os classificados também para as oitavas de final, além do CRB, que passou pelo Santos. O Internacional venceu o Maracanã por 3-0. O Cruzeiro venceu o Vila Nova também por 3-0. O Palmeiras venceu também por 3-0 o Ceará. O Capital venceu o Botafogo por 1-0, mas no primeiro jogo o Botafogo havia vencido por 4-0. Teve o CRB passando nos pênaltis pela equipe do Santos. E o Red Bull Bragantino, meu irmão, largou 6 para cima do Criciúma. Então, Inter, Cruzeiro, Palmeiras, Ceará, Botafogo, CRB e Red Bull estão classificados também. Na quarta-feira, a gente também já trouxe as informações que Retrô, Fluminense, Bahia, Atlético Mineiro, Corinthians e Flamengo conseguiram classificação. E lá na terça-feira, que foi o dia do CSA, o Vasco, Atlético Paranaense, CSA e São Paulo estão classificados. Lembrando para o torcedor que na próxima fase aí haverá outro sorteio, né, nas oitavas de final da Copa do Brasil, para a gente ver aí quem vai conseguir classificação para, aliás, para quem os confrontos, né, para saber quem serão os confrontos. Inclusive pode dar CRB e CSA nas oitavas de final da Copa do Brasil, que seria algo ainda mais histórico, né? Agora, destacando o giro do placar esportivo em tudo que vai acontecer no fim de semana, eu vou começar da Série A para parar na Série D. Série A, 10ª rodada amanhã, tem clássico, né? Tem o Fluminense recebendo o Vasco. Aliás, recebendo não, que os dois jogam lá direto. Lá no Maracanã, Fluminense e Vasco às 18h30. Amanhã também ainda tem São Paulo e Mirassol no Morumbis, mesmo horário. E às 21 horas, naquele horário gostoso do sábado, às 21 horas, lá na Arena MRV, Atlético Mineiro e Corinthians. Domingo, às 11 horas, outro horário ruim para o jogador, porque para o torcedor é uma uva. Arena do Grêmio, Grêmio e Bahia, às 11 horas, às 4 da tarde, aí tem um joguinho aí, né? Quem quiser ir apostinha, vê pirulito. Palmeiras e Flamengo, às 4 horas no Allianz Parque, 10ª rodada também. Ainda às 4 da tarde, Esporte Internacional, Ilha do Retiro, às 18h30, Vitória e Santos no Barradão. Às 20h30 ainda do domingo, tem o Fortaleza enfrentando o Cruzeiro lá no Castelão. Segunda-feira, Red Bull Bragantino e Juventus lá no Cícero de Souza Max, que é na Bia Bichedi. Que eu lembre, era na Bia Bichedi às 20 horas. E aí, apenas na quarta-feira, o Botafogo vai enfrentar o Ceará às 20h30 no dia 4. Aliás, nessa quarta-feira não, no dia 4 de junho ainda. Então esse jogo vai ser remanejado para o mês de junho. O CRB volta a campo apenas na segunda-feira, vai enfrentar lá na arena, no estádio Santa Cruz, o Botafogo de Ribeirão Preto, às 20 horas. O CRB, que é o quarto colocado da Série B, com 15 pontos, inclusive, né, o Barroca ontem na sua coletiva de imprensa disse que já perguntaram a ele do jogo contra o Botafogo. Ele disse o seguinte: peraí, que hoje eu ainda vou tomar minha cerveja, e amanhã, hoje, ele disse que vai começar a estudar no Botafogo de Ribeirão Preto. Eu sei, é porque o jogo já é segunda. Mas eu sendo o Barroca e a comissão, hoje era folga completa. Porque é claro que ele vai trabalhar, mas eu acredito que seja folga para os atletas. Eu voltaria, voltem apenas sábado à tarde. De resto, pode fazer o que quiser. Só não pode ser preso, falar da mãe e fazer outras coisas lá que não pode, que é ilícito. CSA e Confiança, agora Brasileirão da Série C, indo para o lado azul e branco de Maceió. Rei Pelé amanhã, 17 horas, CSA e Confiança, com transmissão do NN Play, inclusive, a 7ª rodada. O CSA, que é o 8º colocado, tem 9 pontos, inclusive é um confronto direto contra o próprio Confiança, que sempre briga aí as primeiras 8 colocações do Campeonato Brasileiro da Série C. E na Série D, 6ª rodada, o grupo A4, o Asa, enfrenta o Barcelona de Ilhéus amanhã às 17 horas no Municipal de Arapiraca, estádio Coraci da Mata Fonseca, lá no Valdomirão, domingo, em Jequié e Lagarto, 4 da tarde. Juazeirense e Penedense jogam amanhã, inclusive o jogo foi modificado, o horário, né? Seria no domingo, mas jogam amanhã lá no Adalto Moraes, às 16 horas, e o Sergipe, que vai enfrentar a União domingo, lá no Batistão, às 17 horas. Portanto, são as informações dentro do giro do placar esportivo, dentro do comando. Período, pode dar aí o Caliel, por favor, de novo, para eu me despedir, por favor. A gente vai voltar a falar de futebol às 19 horas, mas eu quero ver o vídeo do Caliel de novo.
Por favor. Boa noite, meus anjos queridos. Como é que vocês estão? O mar ontem não tava pra peixe. Voltaremos a falar de futebol às 19 horas no Futebol Show. Jogo rápido. Oferecimento Pitu. Se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu. Mania de brasileiro. Beba com moderação. Panificadora São Jerônimo. A maior variedade de pães.